Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Hoje nessa videoaula vamos trabalhar sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino ele vai ser um sistema, vai ser um conjunto de órgãos que vão ter como sua principal função o controle do funcionamento de diversos órgãos em nossos organismos. Ou seja, dentro do nosso organismo a gente vai ter uma grande gama de órgãos e dentro dessa conjunto de órgãos a gente vai ter a necessidade de uma produção de determinados hormônios para que realizem determinadas funções dentro do organismo, determinados tipos de regulação e produção no nosso organismo. É, Dentro do sistema endócrino, a gente vai ter glândulas que podem ser diferenciadas em glândulas endócrinas e glândulas exócrinas. As glândulas endócrinas, elas vão ser aquelas glândulas que vão ser responsáveis por liberar hormônios diretamente na corrente sanguínea, enquanto que as glândulas exócrinas, elas vão ser responsáveis pela produção, estimulação e produção de hormônios que vão ser liberados fora da corrente sanguínea. Mas quando a gente pensa em glândulas exócrinas, a gente não pode pensar que são glândulas que vão estar produzindo secreções além do corpo. Óbvio, vamos ter glândulas de suor, por exemplo, que vai ser externa nessa liberação, porém, dentro do organismo, a gente vai ter essa questão externa. Como, por exemplo, a gente pode citar os pâncreas, que vão liberar suco pancreático. Não sangue, mas em um determinado órgão, ou seja, ele está além da corrente sanguínea, mas ainda dentro do corpo humano. E também dentro do nosso organismo, a gente também vai ter a presença de algumas glândulas que elas vão ter a característica de serem mistas, ou seja, elas vão ser tanto do tipo endócrinas, vão liberar dentro da corrente sanguínea, assim como elas vão ser exócrinas, vão liberar além da corrente sanguínea. Bom, então, temos o sistema endócrino, que vai ser esse conjunto de órgãos que vai ter a produção, esse sistema de órgãos, de glândulas que vão ter por função a produção de hormônios. Esses hormônios, o que seriam esses hormônios? Os hormônios nada mais é do que mensageiros químicos liberados na corrente sanguínea ou além da corrente sanguínea, que vão sinalizar tanto o feedback positivo para uma maior produção de algum estímulo ou de uma maior produção de desenvolvimento, assim como o feedback negativo, onde ela vai inibir algumas produções e alguns estímulos dentro do organismo. Além disso, a gente vai ter também a função dos hormônios, que eles vão regular o meio interno, o metabolismo, o equilíbrio energético, vão ajudar a regular a concentração muscular, a secreção glandular e algumas respostas imunológicas dentro do nosso organismo, assim como em uma determinada glândula, eles vão influenciar no crescimento e no desenvolvimento, assim como na questão da reprodução. Cada glândula ela vai ter uma função específica, que por consequência ela vai ter uma produção de um hormônio específico para aquele dado momento, para aquela dada função. As principais glândulas e as glândulas que precisam ser mais focadas são a glândula da hipófise, o corpo pineal, tireoide, a paratireoide, suprarrenal, pâncreas, ovários e testículos. No decorrer da nossa aula a gente vai destrinchar cada uma, a gente vai trabalhar cada uma, assim como algumas patologias que valem a pena ser ressaltadas para cada glândula endócrina. A primeira, ela vai ser a hipófise. A hipófise ela é conhecida como a glândula mestre. Por quê? Vai ser a partir da hipófise que a gente vai ter um feedback que vai estimular as outras glândulas a realizar suas funções. Ela vai mandar a mensagem para a produção dos hormônios para cada glândula específica. Em relação à sua estrutura, à sua morfologia, ele é um corpo ovoide que é localizado na fossa hipofisária do osso esfenoide e faz parte do hipotálamo. Algumas literaturas trazem que o hipotálamo ele sim vai ser a glândula mestre, porque é a partir do hipotálamo que a gente vai ter uma sinalização para a hipófise estimular as outras glândulas. Porém, algumas literaturas, essas literaturas, às vezes elas distinguem o hipotálamo da hipófise. Por quê? Porque eles associam o hipotálamo à questão do sistema
no sistema do sistema nervoso, e considera a hipófise, apenas a hipófise como a glândula mestre. Mas para aquelas literaturas que consideram o hipotálamo como a glândula mestre que vai estimular a hipófise, como é que vai funcionar esse estímulo? Temos o hipotálamo, que vai receber a informação de um determinado estímulo, de alguma situação que vai ocorrer dentro do organismo, onde ele vai ter a liberação de um sinalizador químico, o GNRH. Esse GNRH ele vai estimular a hipófise, onde nesse momento dessa estimulação dessa hipófise, a hipófise ela vai liberar outro sinalizador químico, né, outro hormônio, que será o LH. Esse LH ele vai ser direcionado para outras glândulas dentro do nosso organismo e assim vai estimular a produção do hormônio daquele dado órgão dentro do nosso organismo, de acordo com a função e da necessidade que esteja sendo necessária naquele dado momento, né? Dentro de todos os órgãos que a hipófise vai controlar, a gente vai ter, por exemplo, a questão das glândulas mamárias. A hipófise ela vai liberar, né, esse LH até a região das glândulas mamárias, onde nessa questão das glândulas mamárias a gente vai ter uma maior produção, um estímulo à produção dos leites para as lactantes, né? Como, por exemplo, em relação ao estímulo, a gente vai ter o choro do bebê e a sucção, que desse dado momento vai sinalizar o hipotálamo, né? Que vai liberar o hormônio, que vai estimular a hipófise, e a gente vai ter a produção. Assim como a produção de leite, assim como também a produção de ductos para a excreção desse leite, né? Para que haja sucção pelo bebê. Também temos, em relação ao estímulo da hipófise, a gente vai ter o estímulo dos hormônios GH, onde a gente vai ter uma maior produção dos hormônios do crescimento, que vai promover o alongamento dos ossos, assim como também vai ter o aumento da massa muscular e aumento da utilização de gordura. Quando a gente tem uma produção elevada, né, desse GH dentro da corrente sanguínea, né, dentro desses hormônios, da produção, né, desses hormônios do crescimento, a gente vai ter vai poder acontecer algumas características incomuns em organismos, como por exemplo o excesso dessa produção, ela vai acarretar no gigantismo, que seria o que? Dentro das placas de crescimento dentro do corpo humano, a gente, com essa produção excessa desse hormônio de crescimento, a gente não vai ter mais a finalização do crescimento dessa placa de crescimento, né? A finalização desse estímulo. Então, em dado momento, pode ser tanto da vida juvenil, até mesmo pode ocorrer na fase adulta, a gente vai ter a produção tanto do aumento da massa muscular, tanto do aumento do osso, ali na região da placa de crescimento. Então a gente vai por ter consequências gigantismo. Assim como a gente vai ter a deficiência da produção desse GH, que pode ocorrer a questão do nanismo, que não pode ser, que também não deve ser confundido com um nanismo genético, né? A questão aqui que a gente está trabalhando é a questão do hormônio GH, da diminuição dele, que vai impedir o crescimento, né? E por consequência o alongamento dos ossos, assim como também o desenvolvimento da massa muscular, né? Ou seja, quando a gente tiver a relação de função de nanismo, a gente vai ter vai ter uma questão de hipofunção, ou seja, vai ter uma diminuição da produção desse hormônio. Enquanto quando a gente tiver em deparar com situações de gigantismo, a gente vai ter uma hiperfunção, ou seja, uma maior produção de hormônio de crescimento desnecessário para aquele dado momento, para aquele dado desenvolvimento daquela região, daquele órgão. Também teremos a estimulação, né, para a glândula tireoide, onde a glândula tireoide ela vai ser responsável pelo aumento do metabolismo corpóreo, assim também o aumento dessa produção, né, do TSH, da tireoide, que vai ter a grande produção do T3-TH e T3-TH, que vai ser responsáveis pela
pela a junção, né, a produção desses dois sais vai gerar o iodo. Quando a gente tem esse iodo de forma maior dentro do metabolismo, a gente vai ter um excesso de perda de peso, hiperatividade, exceptalmia e a relação do bócio, né, que é a questão, a morfologia aparente dentro no organismo. Aí, e também quando a gente tem uma estimulação da glândula tireoide, a gente vai também ter uma maior liberação de calcitonina. A calcitonina ela vai promover a absorção de cálcio pelos ossos. Quando a gente tem uma inibição dessa calcitonina, a gente vai ter uma diminuição dos níveis de cálcio nos ossos, né? Que por consequência vai ocorrer a osteoporose nos ossos. Porque a calcitonina ela vai ser responsável pela fixação do cálcio no osso, né? Temos as glândulas paratireoides, que elas vão produzir e liberar os hormônios, denominado paratormônio, e vai ser responsável pela retirada do cálcio dos ossos, né? Como a gente sabe, os ossos são uma grande reserva de cálcio dentro do organismo, e o cálcio ele é muito importante na contração muscular, na contração cardíaca. Então, por isso a gente precisa dessa glândula que vai fazer essa retirada de cálcio dessas reservas para a realização de novas funções dentro do organismo, né? Que a gente vai ter essa ligação direta entre o sistema endócrino com outros sistemas, como o sistema muscular e o sistema cardíaco, né? Como a gente acabou de ser citado. Temos também a questão da hipófise estimulando a produção do hormônio ACTH, né? Esse hormônio ele vai estimular o córtex suprarrenal, onde esse córtex suprarrenal, essa questão, né, do rim toda, ela não vai ter só apenas a função da produção de urina, assim como também dentro do córtex da glândula suprarrenal, a gente vai ter também a reabsorção de sódio de volta dentro do organismo. Não seria tão interessante para o organismo reabsorção de outros sais minerais, como por exemplo o potássio. Porém, o sódio ele é um sal mineral que ele é muito importante, né? Um íon, perdão, muito importante para o organismo. E também temos a estimulação do hormônio antidiurético, ADH, que vai reduzir a micção, e a deficiência desses vai produzir diabetes, né? Temos as glândulas suprarrenais, que elas vão produzir hormônios tanto como cortisol, adrenalina, aldosterona, que vão ser responsáveis pelo metabolismo das proteínas, gorduras e carboidratos dentro do organismo. Em excesso, ele vai promover um desarranjo no metabolismo, que vai ser conhecido como síndrome de Cushing. A síndrome de Cushing ela vai ser uma síndrome que vai aparentar deformidades morfológicas dentro do organismo, como por exemplo a face, que vai ter uma região mais arredondada, mais expandida, né, em forma de lua, assim como o tronco encefálico ou até mesmo algumas partes específicas do corpo, que em contrapartida, as partes que estão ligadas com elas vão ter uma característica mais fina em relação a essa que vai ter uma característica mais inchada, muito maior, né? As glândulas suprarrenais elas vão ser responsáveis pelas reações de alerta do organismo, né? Como um sinalizador para ataque cardíaco, hipertensão, tremores, ou, por exemplo, quando a gente precisa ter uma maior dilatação da pupila em relação a um objeto, né? E além de ter uma relação de regulação do balanço eletrolítico dentro do nosso organismo. E por fim, a gente vai ter as glândulas dos órgãos reprodutores, né? Do ovário e do testículo. Vale ressaltar que no ovário, quando a gente vai ter a produção, né, pela hipófise, principalmente pela gravidez, ela vai ter um maior aumento da progesterona, visando principalmente as mulheres que estão grávidas, porque uma mulher não pode ficar grávida duas vezes. Então, o estímulo de hipófise nessa parte da gestação vai permitir com que a gente aumente o nível de progesterona, que por consequência vai diminuir o nível de LH, que vai impedir, né, uma nova gravidez. Assim como vai impedir uma nova gravidez quando a mulher acabou de parir. Não é interessante, né, para o organismo ter uma gestação posterior à outra. Nos homens a gente vai ter a produção, né, de testosterona por parte dos testículos, né, e dentro ainda
falando ainda, retornando, né, para a questão do órgão feminino, a gente vai ter uma maturação dos folículos ovarianos, né, para uma futura reprodução. Os ovários e testículos vão produzir os hormônios sexuais, tanto femininos por parte dos ovários e testosterona por parte dos testículos, e eles vão ser responsáveis, obviamente, pelas características tanto masculinas como femininas como masculinas, né? E temos por fim o corpo pineal, que a sua localização vai ser abaixo do esplênio do corpo caloso, faz parte do diencéfalo, né? E é um hormônio que vai sinalizar a melatonina, que vai participar na regulação dos ritmos biológicos, e serotonina. Por fim temos a pâncreas, né? Que vai ser uma glândula mista. Ela vai ser endócrina pelas ilhotas pancreáticas e exócrina pelos seus ácidos. Produz leberomona da insulina, que quando há aumento de glicose no sangue, glucagon no jejum.